Gente, na semana passada o título da mensagem era Abra o seu coração para... Todo mundo prestou muita atenção, realmente, aleluia. Abra o seu coração para mudanças e veja dias de glória. A minha intenção era que aquilo fosse só para o domingo passado, mas hoje eu vou dar continuidade. Eu não sei se eu vou dar continuidade também quando eu voltar de Atlanta, mas o título dessa mensagem de hoje só muda uma palavra. Abra o seu coração para a graça. Abra o seu coração para mudanças. Abra o seu coração para a graça. Essa é a série Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração para mudanças. Não resista a mudanças. A lei da vida é mudança. Só quem não muda é quem está morto. E até quem está morto muda. Você sepulta hoje, abre daqui a uma semana, já está diferente. Então, meu irmão, você tem que estar aberto, com o coração aberto para mudanças, para ver dias de glória se manifestando. Quem está aferrado, agarrado, numa paralisação que se recusa a mudar, está lutando contra Deus. É preciso que nós estejamos com o nosso coração aberto para mudanças. Tudo muda. Já diz aquele célebre filósofo Lulu Santos, a vida vem em ondas. E a gente tem que aprender a surfar cada uma delas. Amém, gente? A gente precisa aprender a surfar as ondas que a vida oferece. E a gente precisa entender que o nosso coração tem que estar aberto para mudanças, assim como tem que estar aberto para a graça. Sabe que uma pessoa fez um comentário, que é uma pergunta. E a pergunta era a seguinte: mas vem cá, será que o pastor Fragale faz umas críticas, dá a impressão que só ele está com a razão. Eu não me arvoro a ser o dono da verdade, ou a única pessoa no mundo que está com a razão. Não pretendo isso, não tenho a mínima intenção disso. Mas veja bem o seguinte: quando você olha na história, o mundo só mudou para melhor quando algumas pessoas estavam com a razão e todo o resto estava errado. Se você der uma olhada na Bíblia, Noé estava com a razão e o resto do mundo estava errado. Deu ruim para todo mundo, menos para ele e para os poucos que deram a ele razão. Você vai olhar para Jesus. Quantas pessoas estavam com a razão no tempo de Jesus? Só ele. Somente ele. O resto estava tudo errado. Dê uma olhada para a história da igreja evangélica. Martinho Lutero, sabe por que a igreja evangélica existe? Porque tinha um cara que estava com a razão e o resto estava todo mundo errado. E é preciso que a gente entenda que frequentemente a história de Israel mostra para nós no Antigo Testamento que todo mundo estava errado. E de repente Deus levantava um profeta e só aquele cara estava com a razão. Eu não estou dizendo que eu sou profeta, que eu estou com a razão, está todo mundo errado. Mas eu quero dizer para você que no tempo de Lutero, se você pegar a história da igreja, no tempo de Lutero, foi preciso que Deus levantasse uma pessoa. Lutero não era perfeito. Ao contrário do que muito pastor pensa, idolatra Lutero. Lutero era um baita de um antissemita. Se ele tivesse só dito isso, as pessoas esqueceriam, mas ele botou por escrito. Ele botou por escrito: judeu tem que morrer, se você vê um judeu passando por problema, não ajuda, deixa morrer, deixa para lá, não socorre, é uma raça que não tem remédio. Ele escreveu isso. Não tem como apagar, está escrito. Então ele não era perfeito. Mas Deus levantou aquele homem para que a igreja tomasse de volta um rumo do evangelho e não de ideias humanas. Não, nós vamos cobrar para a salvação as indulgências. Você paga uma grana e quanto mais você pagar, melhor o lugar que a gente arruma para você no céu. E se você não pode pagar muito, vai pagando a prestação. Então foi preciso que Deus levantasse um homem para que ele chegasse a uma conclusão estudando o livro de Romanos. A justificação, ela não é mediante pagamento, ela não é mediante obras. A justificação é pela fé. Deus dá pela graça, a gente recebe pela fé. E hoje em dia, depois disso, a igreja evangélica também já tomou rumos que são tortos, que saíram fora do prumo, que saíram de dentro dos trilhos do evangelho, da graça e da fé.
A igreja brasileira, então, meu Deus do céu, a igreja brasileira ela tem ramos evangélicos supersticiosos, que dão valor mais a coisas de superstição, a sincretismo religioso, do que ao evangelho em si. Há pessoas que acreditam mais num pacote de sal ungido do que no nome de Jesus. Isso, se esses patriarcas voltassem para ver, e Jesus está vendo, eu tenho certeza que a cada vez que esse evangelho místico, que esse evangelho sincrético, cada vez que ele é pregado, Lutero revira na cova. E Jesus faz assim, ai meu Deus, não sei se Jesus faz isso, ai meu Deus do céu. Deve fazer, porque é uma maluquice que a gente vê por aí, em muitos lugares. E a igreja vai tomando rumos amalucados, e é preciso que Deus levante pessoas que tragam a igreja com uma voz profética, que traga a igreja de volta para o prumo da graça e da fé, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho. E normalmente quem faz isso é taxado de maluco, de herege. Se todo mundo começa a dizer que a verdade é mentira, e a mentira, quem fala a verdade é tido por quê? Mentiroso, maluco, herege, doido. Então eu não me importo que me taxem disso, daquilo outro, porque o que a Bíblia revela e mostra é o que nós temos que abrir o nosso coração e ceder. Eu não trouxe a Bíblia que eu mais uso, que você já sabe, tem um sinal de trânsito na capa, aquele triângulo de cabeça para baixo, que eu coloquei aqui, que é um sinal de trânsito que significa dê a preferência. Quando existe um conflito entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você aprendeu com pai e mãe, com professor, com alguém de influência na sua vida, com a própria vida, e há um conflito entre isso e aquilo que a Bíblia diz, alguém tem que mudar, ou você ou a Bíblia. Adivinha quem? Abra o seu coração para o entendimento revelado da palavra. Abra o seu coração para a graça e veja dias de glória na sua vida. O genuíno evangelho não é outro, é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que um outro evangelho qualquer parece, mas não é. Ele diz, olha, eu estou admirado que vocês estejam passando por um outro evangelho que não é outro, senão que há alguns no meio de vocês que querem perverter o evangelho. Quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo usa esse termo no original grego, quem enfeitiçou vocês? E há ainda hoje pessoas sendo enfeitiçadas pelo evangelho do legalismo, das cobranças, da pressão. E nós precisamos entender que o evangelho, ele não é amargo. O evangelho não é azedo. A Bíblia diz que Jesus, ele é doce. O evangelho é doce. O evangelho, quando ele tira o amargor, ele não traz amargor, ele traz doçura. E nós precisamos experimentar daquilo que é doce da palavra. Jesus, ele precisa sempre ser colocado no centro da igreja. Sempre. É missão da igreja trazer Jesus para o centro e não permitir que nada, nem ninguém ocupe esse lugar. Quando a graça genuína não é ensinada, Jesus é colocado na periferia do coração da igreja. Jesus não pode estar na periferia. O centro da igreja não é uma doutrina, o centro da igreja não é um músico, o centro da igreja não é um cantor, o centro da igreja não é um pregador, o centro da igreja não é um profeta, o centro da igreja não é um apóstolo, o centro da igreja é Jesus. E a igreja tem essa missão de sempre trazê-lo para o centro. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Abra o seu coração para a graça, para que você possa ver dias de glória. Quem quer ver dias gloriosos na sua vida? Então abra o seu coração para a graça. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei.
não por obediência aos 10 mandamentos, não por obediência a regras estabelecidas pela igreja, mas por fé em Jesus Cristo, pois por obras da lei, por ações de obediência à lei, ninguém será justificado. Nobody, ninguém será justificado. E alguns teólogos até concordam quando nós dizemos que nós não somos justificados por obras da lei. Mas aí olha só o que argumentam muitos deles. Eles argumentam que a lei está em vigor hoje, não para justificação, não para salvação, mas para santificação. Então, se eu quiser ser salvo, não é por obras da lei, mas depois de salvo, eu preciso das obras da lei para ser santificado. Vamos checar hoje aqui na palavra se isso é real, se isso é verdade. Será que eu preciso de obedecer aos mandamentos da lei, aos 613, não somente aos 10 mandamentos, mas eu preciso obedecer à lei para ser santificado, para obter santificação? Dizem que nós somos livres da lei cerimonial, sacrifício de bodes, de ovelhas, lavagens de mãos, de pés, guardar dias de sábado, lua nova e etc e tal. Você sabe que no Antigo Testamento, o pessoal naquela época não tinha calendário, não tinha folhinha. Então como é que eles sabiam que era o dia 1º do mês? Tinha alguém que era treinado para ficar olhando para o céu, e naquele lugar lá dificilmente tem nuvem ocluindo o céu, então era sempre muito fácil de observar as estrelas, a lua, os astros. Então tinha alguém muito bem treinado para ficar observando o céu, e quando surgia a lua nova, primeiro dia de lua nova, dia 1º. Então eles seguiam esse calendário lunar. Então eles iam vendo, olha, a lua está crescendo, o mês está passando, são os dias do mês. Depois a lua minguando, lua nova, primeiro dia do mês. Aliás, hoje é dia do Ano Novo Judaico. Hoje é o dia do Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. É hoje o dia. Estamos comemorando a virada para o ano 5783, da criação do universo e do nascimento de Adão, pelo calendário judaico. O nosso calendário é diferente, a gente seguia pelo sol e a gente seguia pela morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje é o dia, justamente hoje, é o dia do Ano Novo Judaico. Então não temos mais que ficar, porque a cada dia 1º do mês tinha que tocar trombetas em Israel. Quando eu falei aqui sobre aquela série sobre o final dos tempos, aquele seminário sobre o final dos tempos, eu falei muito sobre a trombeta, o shofar, a trombeta de chifre de carneiro e a trombeta de prata que anuncia a redenção. As duas trombetas de prata que anunciavam redenção. Então no dia 1º de cada mês tinha que tocar o shofar para anunciar, olha, hoje é o dia 1º do mês. E aí todas as cerimônias vinham a partir dali. As festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, eram reguladas por esse calendário. Aí agora ele está dizendo que esse tipo de lei é o qual são as leis das quais nós fomos isentos. Mas nós estamos ainda sob ou debaixo da lei moral, que são, em especial, os 10 mandamentos para vivermos em santidade. Mas veja só o seguinte: no Antigo Testamento, as pessoas temiam a proximidade com Deus, porque elas entendiam que se elas vissem a Deus, que é santo, 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 e sendo elas pobres, miseráveis pecadores, elas morreriam. Isso era assim porque elas eram pessoas completamente conscientes do pecado. E elas eram conscientes do pecado justamente por causa da lei. Elas eram conscientes do pecado por causa da lei. Romanos 3, versículo 20. A gente vai falar muito sobre a epístola de Romanos hoje aqui. Romanos 3, 20. Paulo diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, diante do Pai, por obras da lei. Em razão de que, pelo fato de que pela lei, o que vem não é a santidade, é o pleno conhecimento do pecado. A lei é santa, mas não santifica. A lei é perfeita, mas não aperfeiçoa.
A lei é boa, mas não provoca bondade. A lei somente revela o pleno, ela traz o pleno conhecimento, a conscientização do pecado. Então quem se firma na lei acaba desenvolvendo a consciência do pecado, que é o oposto daquilo que a nova aliança pede de nós, que nós desenvolvamos a consciência da justiça, a consciência da justificação. A consciência do pecado gera prejuízos enormes em pessoas, em famílias, nas finanças, provoca prejuízos em todos os sentidos, em todas as áreas, provoca divisões, confusões, separações. A consciência do pecado, ela causa crises interiores, faz com que eu divida, eu tenha uma divisão, uma visão dupla. Deus é bom, mas a qualquer momento Ele pode vir com a mão e pesar sua mão sobre mim. É uma divisão, ou dupla visão. Então Deus por um lado é bom, mas por um outro, sabe como é que é? Ele é um justo juiz, então Ele vem e pá, me mata como uma mosca, ou Ele me esmaga para que eu aprenda uma lição. É uma divisão. Quantos aqui já entenderam que em Deus não há divisão? Amém. Em Deus não há divisão. Deus é Deus de uma visão única. Ele só olha numa direção. Pela lei o que vem é o conhecimento do pecado. Você hoje vive com uma consciência, ou deveria viver com uma consciência firmada na nova aliança da graça. A nova aliança é a aliança da graça. Ou será que você ainda tem resquícios de uma mentalidade de antiga aliança, que é a aliança da lei? Esse é o problema da igreja no século XX e o século XXI. Pastores, líderes, passam para a igreja uma mentalidade dividida, uma mentalidade que divide graça, mas também não podemos largar a lei. Então a pessoa desenvolve uma mentalidade com resquícios da mentalidade da antiga aliança. E às vezes, dependendo da igreja, é um jogo de proporções, entende? É um jogo de proporções. Em algumas igrejas você tem 10% de graça, 90% de lei. Em outras você tem 90% de graça, 10% de lei. Mas não precisa de muita ou pouca lei, porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento já estraga, já bagunça com a massa inteira. Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de mistura. Quando você mistura graça e lei, você faz uma salada que ela é azeda. E a verdade é que o nosso Deus, a palavra dele é uma palavra doce. Ela é doce. Ela não é uma palavra dura. Ela não é uma palavra azeda. Mas a minha pergunta é, será que mesmo estando na nova e ouvindo a pregação da graça, num domingo sim, no outro também, será que ainda existe algum resquício de mentalidade de antiga aliança? Nós precisamos nos firmar em crenças corretas. Crenças corretas conduzem para comportamento, frutificação daquilo que é correto. Quando eu creio de modo correto, eu ajo de modo correto. Quando eu creio de modo errado, o resultado serão ações erradas. Se você ainda tem uma expectativa qualquer, mínima que seja, de juízo, de condenação, mesmo ouvindo que Deus te ama, então você precisa se expor mais fortemente à palavra da graça para conhecer e crer. Não basta conhecer, precisa conhecer e crer nos princípios da nova aliança. Pedro, quando ouviu de Jesus certas coisas, ele disse, não, nós temos conhecido e crido que você é a fonte da vida. Nós temos conhecido e crido que você é o Messias. Vocês estão a fim de ir embora? Podem ir. Jesus, para quem nós vamos? Só você tem as palavras de vida. Nós temos conhecido e crido que você é o Senhor, que você é o Salvador. Não basta conhecer, é preciso crer naquilo que se conhece, naquilo que se tem conhecido a respeito de Jesus, na nova aliança. Mas pastor, e os frutos? E a prática do cristianismo, como é que fica? Crenças corretas nos levam a uma vida correta, aos frutos corretos. Então, ouça bem isso aqui e anote isso aí. Se você tem o hábito de anotar, anote isso que eu vou te dizer.
Não se preocupe com os frutos. Não se preocupe com os resultados. Não se preocupe como é que você vai vivenciar o Evangelho no dia a dia. Não se preocupe com os frutos. Preocupe-se com a seiva que vai alimentar a árvore. Não fique preocupado com os frutos. Preocupe-se com a seiva que alimenta a árvore. A árvore não se preocupa com os frutos. Ela está preocupada com a seiva. O semeador, o agricultor, ele antes de se preocupar com os frutos, ele tem que se preocupar com a terra. Ele tem que se preocupar com aquilo que vai produzir, a seiva que vai alimentar a árvore para produzir os frutos. Quando ele olha para o fruto e vê que o fruto está ruim, o que ele faz? Ele não mexe no fruto, ele mexe na terra. Ele coloca mais adubo, ele coloca mais água, ele toma uma providência para que a seiva se torne uma seiva mais produtiva de bons frutos. Porque se a árvore for bem alimentada, os frutos serão excelentes. Se a árvore for bem alimentada, os frutos serão excelentes. Mas não adianta cobrar de uma árvore mal alimentada bons frutos. Você pode cobrar o quanto você quiser da árvore bons frutos. Enquanto ela não tiver adubo, alimento, terra boa, para que ela tenha seiva de primeira qualidade, ela vai continuar produzindo frutos ruins. Se você quer melhorar a qualidade dos frutos, melhore a qualidade da seiva que alimenta a árvore. A expectativa de juízo, essa visão de um Deus duro, punitivo, de mão pesada. Eu já vi gente falando esse negócio, já ouviu essa frase? Cuidado, porque senão Deus pesa a mão. Já ouviu esse papo alguma vez? Cuidado, porque senão pesa. Eu estou doido para Deus pesar cada vez mais a mão dele sobre mim. Porque enquanto a mão dele estiver pesando sobre mim, eu estou na bênção, eu estou bem. Meu problema não é que Deus pese a mão sobre mim, meu problema é o meu medo, é Deus tirar a mão. Se ele tirar a mão aí, é que lascou tudo. Mas se ele pesar a mão em cima de mim, uau, aleluia. A expectativa de juízo, essa visão de um Deus duro, punitivo, de mão pesada, causa prejuízos, em primeiro lugar, ao seu corpo. Você sabia que muitas enfermidades que você tem tido são o fruto de pensamentos errados a respeito de quem Deus é, de como Deus age, do que Deus faz? São muitas vezes a falta de um entendimento, de uma consciência da justiça. Traz prejuízos para o seu corpo, para a sua alma, traz prejuízos para a sua mente, provoca uma mente adoecida. E não é por outra razão que a gente tem tanto crente ruim de alma, ruim da cabeça, com parafuso faltando. O cara chegou na igreja, faltava um parafuso. Aí a igreja, em vez de colocar o parafuso que estava faltando, tirou mais 3. Aí o cara que chegou com o cérebro meio chacoalhando, ele sai com ele assim, ó, todo bagunçado. E a pessoa sai dali com a cabeça cada vez mais confusa. Essa expectativa de juízo dessa mão pesada, além de tudo, afeta também a sua família. Afeta as tuas finanças. Afeta a vida financeira. É preciso que a gente mude a nossa mentalidade para uma mentalidade da justificação. Provérbios 20, versículo 2, o escritor de Provérbios diz assim: o furor do rei é como o rugido do leão. É óbvio que esse rei que ele está falando aqui é o nosso Deus. Mas olha só o que ele diz: o furor do rei, ou a ira do rei, em algumas outras versões fala a ira, nessa versão que eu estou lendo aqui diz: o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a sua ira põe a vida em risco. O diabo, sabendo disso aqui, o que ele faz? Ele ruge como um leão, para devorar a quem ele possa, não é a quem ele queira. A quem ele acaba devorando? Quem ouve o rugido, que tenta imitar a voz de Deus. O diabo nunca vai aparecer para você, crente fiel em Jesus Cristo, frequentador da igreja. Ele nunca vai aparecer para você para dizer assim: sou eu, Satanás.
vai vir assim não. O apóstolo Paulo diz que ele se disfarça em anjo de luz, e ele diz assim: eis que te falo, meu servo, eis que te falo, varoa, estás em maus lençóis, desta vez, rugido do leão. Ah, Deus está irado comigo. Ah, Deus se zangou comigo. Deus se chateou comigo. Ah, já era. O diabo sabe. Então ele ruge procurando alguém que ele possa, tentando provocar nos filhos da luz um temor de Deus que é absolutamente infundado. E se você entra na pilha do diabo, e aí algum problema acontece, quantos aqui sabem que mesmo estando em Cristo, crente fiel, dizimista, presente, voluntário, servindo na igreja, vira e mexe, acontece problema na nossa vida? Já chegaram a essa conclusão? Pastor, pensei que quando eu me voluntariasse os problemas ia tudo acabar. Vira e mexe acontece. Mas se você tem essa mentalidade de um Deus punitivo, acontece um problema. Você está na igreja, você é dizimista, você é voluntário, você serve a Deus. Aí acontece um problema, é Deus pesando a mão. É a colheita que está chegando. Eu semeei lá atrás, agora está vindo a punição. Olha aí, estão vendo aí as tempestades agora. Fui eu que fiz e tal. É o juízo de Deus. Um problema acontece, quem tem a mentalidade ainda do juízo de um Deus punitivo, logo pensa assim. E não vai faltar gente para dizer para você que é assim. Não vai faltar gente para chegar para você, falso profeta, mentiroso, safado, para chegar do seu lado para dizer: olha, o Senhor manda te dizer, hein? Isso aí, aprenda a tua lição enquanto Ele não te leva. Porque se não melhorares, serás levado. Não vai faltar alguém para colar do teu lado para falar asneira desse jeito, não sabendo essa pessoa que ela está sendo um emissário do inferno, pensando que está sendo instrumento na mão de Deus, está sendo marionete na mão do diabo. E o que não falta hoje nas igrejas é falso profeta. Está lotado deles por aí. Ih, pastor, vão dar uma pedrada no senhor. Olha as minhas rugas de preocupação. Gente, a Bíblia revela que Deus é um justo juiz, não tem dúvida disso. Mas nós, hoje, em Cristo, estamos diante dele como nosso Salvador, não como aquele que nos julga. Nós somos julgados em Cristo, na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Diante de Deus, em Cristo, hoje, eu já não sou réu. Diante de Deus hoje, em Cristo, eu sou um filho amado. Aleluia! Então o que pode haver de errado em olhar para os 10 mandamentos como nosso padrão para a santificação? O que pode haver de errado em olhar para os 10 mandamentos tão inocentes? 10 mandamentos, coisa tão boa, aleluia. O que tem de errado em olhar para os 10 mandamentos como fonte ou padrão para a minha santificação? Primeira coisa, você tem que se lembrar que os 10 mandamentos não são somente, a lei não se compõe de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são só a espinha dorsal da lei. A lei se compõe de 613 mandamentos, que precisam ser obedecidos rigorosamente, a contento, diariamente. 613 mandamentos para serem cumpridos todos os dias. Você não cumpre 500 hoje, Deus diz: tá bom, só faltou 113, mas não tem problema, semana que vem você continua. Não. Chegou no final do dia, obedeceu a 500, faltou 113, você está mal. Porque se falhar em um, falhou em todos. Falhou em um, falhou em todos. É um jogo de tudo ou nada. Não tem essa, não, eu cumpri 612. Aí Deus olha para você: filhinho, não são 612, são 613. Faltou um. Lascou-se. Volta a estaca zero. Tem que voltar para a estaca zero. Quer cumprir a lei para valer? A maioria não, 100% dos legalistas agem sem saber muitas vezes em hipocrisia. E Jesus mostrou isso. Vocês querem cumprir a lei? Vocês querem saber como funciona a lei? Então é o seguinte, eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês qual é o padrão de Deus, não o padrão dos fariseus, que tentam acomodar a lei para si mesmos, para a sua limitação. Vou mostrar para vocês. Você olhou para a mulher do vizinho, já adulterou. Então arranca o teu olho, porque é melhor você entrar com a olho no céu do que com os 2 olhos ir para o inferno.
você olhou para o vizinho e achou que o carro de bois dele é mais bonito, mais poderoso, melhor do que o seu, você já roubou. Então é melhor você amputar a sua mão direita e entrar no céu, maneta, caolha, do que ir para o inferno com os 2 olhos e os 2 braços. Se todos que pregam a lei fossem honestos e sinceros, iam olhar para mim nessa hora e dizer: pastor, o senhor tinha que ter dito isso mais cedo. Quer levar a lei a sério? Então leva a sério. Leva ao pé da letra como Jesus mostrou que tem que ser. Não é uma questão de escolher 10. Você entende que essa opção não está em aberto? Eu vou escolher os que mais me agradam. Não é uma questão de você escolher os que mais te agradam e achar assim: não, mas aqui nós só selecionamos 50 dos 613. Deu ruim. Gente, o problema da lei é que ela gera uma coisa chamada legalismo. Cobranças, pressão, tem que fazer, tem que ser. Ou você é dizimista, ou você está debaixo de pressão, você está debaixo de maldição. Ou você é ofertante, ou você não é fiel a Deus e você então está debaixo de maldição. Ou você obedece o que o pastor designou e mandou, ou você está debaixo de maldição porque você está desobedecendo o ungido do Senhor. E por aí vai. A lei gera legalismo. E se você não tomar cuidado, quando você se coloca debaixo do legalismo, você está debaixo da lei, e debaixo da lei só há uma opção: é ficar debaixo de maldição. O que é um absurdo, porque na nova aliança toda maldição foi levada. Como é que agora voluntariamente eu me coloco de volta debaixo de maldição, se é justamente eu quero me ver livre dessa porcaria? Se eu não quero estar debaixo de maldição. Mas você entende que essa maluquice, a pessoa chega na igreja querendo se ver livre das maldições. Jesus liberta. E ela voluntariamente se coloca de volta em cadeias. Isso é uma maluquice. É voltar para o Egito, da onde você foi liberto. Será que nós fomos libertos apenas de uma parte da lei? A chamada lei cerimonial. Sacrifício de bodes, ovelhas, guardar dias e festas. Lembre-se que não existe essa divisão na Bíblia, para começar, logo de cara. A Bíblia não faz essa separação. Eis que te dou, Moisés, a lei moral, agora recebe aí a lei cerimonial. Não são 2 coisas separadas, é um bloco único. Uma coisa está implícita com a outra, um bloco único e indivisível. Romanos 7:1, Paulo diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Gente, a lei civil funciona desse jeito. A lei civil só está valendo para você enquanto você está vivo. Aí eu pergunto o seguinte: uma pessoa morre, 1 ano depois, a polícia fazendo investigações descobre que aquela pessoa estava envolvida num crime sério. Pergunto eu para você: a polícia vai ao cemitério, exuma o corpo e leva para a cadeia? Bota um defunto na cadeia? Não por quê? Porque no momento em que ela morreu, a lei perdeu por completo a validade sobre a vida daquela pessoa. Em Cristo, nós morremos com Ele na cruz do Calvário. Então a lei já perdeu a validade sobre nós. A lei não tem mais peso sobre nós. Esse é o meu e o seu caso, nós morremos para a lei. Versículos 2 e 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Eu na semana passada, acho que foi na semana passada que eu mostrei aqui, botei aqui a noiva, a Hélida. Não foi na retrasada? Eu botei aqui o senhor lei, a noiva e o senhor graça. A lei não pode morrer. A lei é estatuto perpétuo. Então Deus fez algo inteligentíssimo. Aliás, dizer que Deus é inteligente é chovendo molhado. Deus, o que ele fez? Ele não podendo matar a lei, o que ele fez? Matou a noiva. Em Cristo, a noiva morreu, nós, a igreja, morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Mas quando nós ressuscitamos, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. É uma metamorfose, de lagarta para borboleta.
O que a lagarta e a borboleta têm em comum? Absolutamente nada. Niente, nothing. Nada, nada. É um processo que os biólogos ainda não entendem. A lagarta chega num determinado momento, ela começa a produzir seda, começa a se envolver, faz um casulo, e dentro daquele casulo, literalmente, a lagarta morre e se liquefaz. Se liquefaz. DNA, proteínas, tudo se liquefaz, vira uma sopa. E de repente aquela sopa começa a se reorganizar. E daqui a alguns dias sai de dentro daquele casulo uma borboleta. Se você fizer um teste genético na borboleta, tendo feito antes um teste genético na lagarta, você vai ficar surpreso de saber que uma não é a outra. São dois seres completamente diferentes. Os biólogos dão nó na cabeça deles para entender essa parada. Caramba, em Cristo você e eu éramos lagartas. Agora em Cristo, diante da lei nós éramos lagartas, mas agora em Cristo nós somos borboletas. Olha para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você é uma borboleta linda. Eu sei, já sei que os machos não vão gostar muito de ser chamado de borboleta. Já estou sabendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Borboleta de Jesus. Fica tranquilo. A outra ali já defendendo o marido. Não, ele é borboleto. Gente, anota mais essa aqui. Sem Jesus o ser humano está inexoravelmente preso à lei. Não adianta o cara dizer, mas eu não sou religioso, eu não frequento a igreja, ou eu sou de uma outra religião, eu frequento a religião A, a religião B, religião de matriz africana, religião de matriz oriental, não importa. Sem Jesus, o ser humano está inexoravelmente, sabendo ou não, ele está inexoravelmente ligado, conectado, preso à lei. Pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Não sou eu que digo, não, é a Bíblia. Romanos 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Gente, Romanos é uma epístola que fala sobre justificação pela fé. Mas Paulo aqui não está falando sobre justificação. Paulo está falando sobre frutificação. Aqui ele está dizendo o seguinte: vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Por meio do corpo de Cristo vocês morreram para que vocês pertençam a Jesus, a fim de que agora você possa frutificar para Deus. Ou seja, a árvore agora começa a produzir frutos da santificação, não mediante a lei, mas mediante a morte e ressurreição em Cristo. A situação aqui, você está entendendo aqui que frutificação é sinônimo de santificação? Porque quando você está sendo santificado, qual é a prova da santificação? São os frutos. Quando eu olho para a sua vida, eu vejo, cara, essa pessoa realmente é crente para valer, porque olha os frutos da vida dela, olha os resultados na vida dela, olha o que acontece, a maneira que ela fala, a maneira como ela age, a maneira como ela se expressa no mundo. Então os frutos são o resultado dessa separação, santificação para Deus. Lembre-se de uma coisa: qual é mesmo o propósito da sua vida? Não sei se alguém estava aqui quando eu preguei sobre isso, sobre propósito, algumas semanas atrás. Alguém se lembra qual é o propósito da sua vida?
glorificar a Jesus. O propósito da sua vida não é ser médico, engenheiro, comerciante, empreendedor, empresário, empresária, arquiteta, motorista de avião para a NASA, piloto de avião da NASA para ir para a Lua. E isso aí são subpropósitos, são consequências. Através desses outros propósitos secundários se manifesta o primeiro propósito da sua vida, que é glorificar a Jesus. O propósito da sua vida não é ser piloto, o propósito da sua vida não é ser médico, o propósito da sua vida não é ser engenheiro, não é ser empresário, o propósito da sua vida é glorificar Jesus. Todo esse resto, Jesus vai usar. Ele te dá um trabalho, Ele te dá um emprego, Ele te dá uma posição, Ele te dá o que for, para que você glorifique o nome dEle, não para que você se glorifique. Se o seu propósito é ser médico, engenheiro, empresário, arquiteto, ou seja lá o que for, esse propósito só vai glorificar você mesmo. Mas se você entende que o propósito é para glorificar Jesus, aí as portas começam a se abrir. Jesus, eu quero passar no vestibular de medicina. É o mais difícil dos vestibulares. Eu estou estudando, estou caindo dentro dos livros, mas eu não quero passar para ser um médico famoso. Eu quero passar para glorificar o teu nome com o uso da medicina. Jesus, eu quero passar para a faculdade de arquitetura, porque eu quero construir prédios que glorifiquem o teu nome. Jesus, eu quero ser um empresário, porque eu quero ter uma empresa que possa glorificar o teu nome. Já imaginou eu empresário, mega empresário, milionário, bilionário, sendo dizimista para a tua igreja, para glorificar o teu nome? Aleluia! Aí a coisa começa a mudar, portas começam a se abrir, não mais pelo esforço do braço humano. Você já tentou lutar com o esforço do braço, você já tentou mudar pela sua própria força. É difícil pra caramba e muitas vezes o resultado é frustração. A gente se esforça, faz, e a gente pensa que está escrito na Bíblia. Eu já vi gente citando isso como sendo bíblico. Está escrito, né, pastor? Faz por onde que eu te ajudarei. Gente, o nosso propósito é diferente. Romanos 7, versículo 5. Porque quando nós vivíamos segundo a carne... Já vou adiantar uma coisa para você. O que Paulo chama aqui de viver segundo a carne é viver na tentativa de obedecer à lei. Você vai ver agora, seguindo aqui adiante. Porque quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Silêncio. Só de olho arregalado, olhando. Pastor, sempre pensei que a lei ia produzir santidade. Não, ela produz paixões pecaminosas. Por quê? Porque ela te leva a viver pelo teu próprio esforço, segundo a carne. Está na moda o negócio de Pantanal, né? Carne. As paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Prestou atenção? Esse versículo tem que ler de novo, umas 10 vezes, sublinhar e marcar, porque quando nós vivíamos segundo a carne, tentando obedecer à lei, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros com uma finalidade: frutificarmos para a morte. O que é frutificar para a morte? Quem é que pensa nisso? Quem é que planeja isso, frutificar para a morte? Veja só o seguinte, a Bíblia está dizendo que viver sob o domínio da lei é viver debaixo do domínio da carne. E diz que as paixões pecaminosas são despertadas, ou seja, postas em destaque, realçadas pela ação da lei, nos levando a frutificar para a morte. Meu Deus! Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova segundo o Espírito e não da maneira antiga segundo a letra. Gente, nós fomos libertos por Jesus da lei. Sabe o que isso significa? Significa que a lei aprisiona. Só precisa ser liberto alguém que está preso. Se a Bíblia diz que nós somos libertos, é porque nós estávamos aprisionados. Mas a Bíblia diz aqui com toda clareza que nós estávamos aprisionados
à lei. Por isso eu disse, o ser humano sem Jesus, ele está inexoravelmente preso, sujeito à lei. E essa libertação, ela veio a nós através de uma morte. Em Cristo nós estamos mortos para a lei e servitude, servimos em novidade de espírito, como filhos e não como escravos. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar com o pai ou com a mãe? Me diz uma coisa, você quando trabalhou com seu pai ou com sua mãe, seu pai tinha uma loja, você foi lá ajudar, você foi lá gerenciar, você foi lá ser balconista, seu pai tinha uma empresa, você foi lá ajudar na contabilidade, ou seja, lá no que for, você foi num espírito de filho ou de escravo? Você não foi lá como um funcionário, mas como um filho. Você quando ama o seu pai, você olha para os negócios dele e você defende porque você quer o melhor resultado para o seu pai. E você sabe que seu pai obtendo os melhores resultados, você vai receber os benefícios, não é isso? Quando o filho trabalha com o pai, podem haver conflitos de visão, não? O filho tem uma visão mais moderna, o tal. Isso está acontecendo nessa novela agora do tal do Pantanal. O filho cheio de ideia para mecanizar as coisas, botar drone e tal, e o pai era aquele chucro. Não, meu filho, não sei o quê. Eu assisto sim, gente. Eu sou noveleiro. Tô agoniado porque eu vou viajar e vou perder o final. Alguém bota para gravar e depois passa para mim o link para eu assistir. Mas no final das contas, né? Caramba, é isso mesmo, a coisa evoluiu, o mundo andou. Então, vamos modernizar. Mas o filho está ali para defender os interesses do pai. O escravo está ali para sobreviver. Eu faço o meu melhor para não dar ruim para mim. Porque como escravo, se eu fizer algo que desagrada o meu senhor, vem chibatada, vem punição, vem problema. E eu não estou a fim de problema, então eu vou fazer o meu melhor. Não porque eu amo o meu senhor, mas porque eu tenho medo da punição. Você agora serve a Deus não como escravo, mas como filho. Não mais no espírito da lei, mas segundo o espírito da nova aliança, aonde o que importa já não é a servidão, mas a servitude. Servidão é quem serve da prisão, servitude é quem tem uma atitude de graça para servir a Deus, porque sabe que Deus é Pai e que quando eu trabalho pelos interesses do meu Pai, eu serei alvo também dos benefícios. Mas não mais no espírito da escravidão. Hoje nós estamos debaixo de uma nova lei. Pastor, na nova aliança tem lei? Tem. Qual é a lei da nova aliança? A Bíblia chama de lei do Espírito da vida. Romanos 8, os versículos 1 e 2, Paulo diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Gente, presta atenção aqui, porque eu quero que você tenha um entendimento e uma revelação do que significa a lei do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte se constitui de regras e mandamentos. Mas do que se constitui a lei do Espírito da vida? Para você ter uma ideia, a melhor comparação que eu posso fazer para você da lei do Espírito da vida é com uma outra lei. A lei da gravidade. A lei da gravidade não é um mandamento. A lei da gravidade não diz assim: obedeça a lei da gravidade ou você sairá voando e parará no espaço sideral. Vamos obedecer a gravidade, gente, que é pra gente ficar preso aqui. Ih, ela vai, desobedeceu. Ih, tu desobediente ali, ó. Ih, rapaz, aquele lá na igreja, ó, desobedeceu a lei da gravidade. Não. Você por um acaso pensa na lei da gravidade? Você não pensa.
Você não precisa nem crer na lei da gravidade. E se você não acredita na lei da gravidade, meu convite é: suba até o 10º andar de um prédio e se jogue. Quando você estiver passando pelo 5º, você vai dizer: o pastor tinha razão. A lei da gravidade funciona. Você não está pensando na lei da gravidade. Ela existe. Você simplesmente vive. A lei do espírito da vida, ela produz vida. Enquanto a gente vive e não enquanto a gente obedece. A lei do espírito da vida produz vida para quem vive, mas só vive quem morreu, porque quem não morreu ainda está preso à lei de ordenanças e mandamentos. Mas se em Cristo você morreu, você nasceu de novo para a lei do espírito da vida, e é normal e natural que você agora viva. Que sentido tem em voltar atrás para antes da morte em Cristo? Que sentido tem eu voltar para o lugar de onde eu fui liberto? Que sentido tem alguém que pagou por um crime 30 anos de cadeia, no dia da sua libertação abrem a porta, ele sai, ele chega lá fora e diz: aqui fora tem muita liberdade, deixa eu voltar. E volta para dentro da cadeia. Mas tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Eu assisti um filme, até um filme com Morgan Freeman, e tinha uma biblioteca na prisão. E na biblioteca, o camarada que coordenava a biblioteca, que tomava conta da biblioteca, era um ex-prisioneiro. E ele estava ali, depois de ter sido liberto, já há mais de 30 anos. E aí o Morgan Freeman pergunta para ele: mas vem cá, por que você continua aqui? Ele falou: porque quando eu saí lá fora, eu não sabia o que fazer com a minha liberdade. Aqui dentro eu sei trabalhar, aqui dentro eu sei como lidar. Tem gente que desenvolve tanta mentalidade de escravo que prefere ficar na lei do que ficar na liberdade, porque não sabe o que fazer com a liberdade. E prefere estar... Gente, transfira isso para dentro da igreja. Eu me lembro que uma vez teve um casal que começou a andar com a gente. Aí um dia eles resolveram sair, mas saíram assim, meio de supetão, mandaram um e-mail só, não vieram falar com a gente, só mandaram um e-mail. E disseram assim: nós estamos saindo da Nova, estamos indo para a igreja X, mas não se preocupe, pastor, porque nessa igreja onde nós estamos indo, também prega a graça, com uma pitada de exortação. Eu olhei para aquilo ali e falei assim: uma pitada, basta uma pitada de fermento para estragar com a massa inteira. Aí a justificação é porque nós viemos das drogas, viemos de uma vida muito louca e a gente precisa de alguém que coloque rédeas em nós. Gente, se há uma coisa que eu não suporto, é alguém tentando colocar rédeas em mim. Cara, você quer alguma coisa de mim? Peça com jeito. Porque se você mandar, lascou tudo. A minha dificuldade no exército era essa. Qual era o meu problema no exército? Porque no exército é ordem dada. Cadê o pessoal dos militares aí? Ordem dada é ordem cumprida. Missão dada é missão cumprida. Acabou. Não tem sinal. Mas por quê? Cala a boca, Fragales. Só obedece, mas eu quero saber por quê. Mas não tem que saber por quê. Só tem que obedecer. Aí eu: sim, senhor. Não é com a esquerda, Fragale, é com a direita. Canhoto já é no reflexo, né? Era um grande problema que eu tinha, era isso. Cara, submissão a uma autoridade que não me explica por quê. Mas por que eu tenho que fazer? Caramba, ai. Agora já não existe mais condenação alguma, porque nós estamos mais debaixo da lei de regras e mandamentos, mais debaixo da lei do Espírito da vida, e Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Na antiga aliança tinham 613 mandamentos. Na nova aliança, só 2. 1 João 3:23. Se você ainda não marcou esse versículo na sua Bíblia, pelo amor de Deus, marque, sublinhe. Por isso eu falo da importância da Bíblia de papel. Marca esses 2 versículos. 1 João 3, versículo 23. E o seu mandamento é esse. O mandamento que vem do coração, da boca, da mente de Deus é esse. 2 pontos. Número 1, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Número 2, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Uau! Caramba! Primeiro mandamento da nova aliança: creia. Peraí, mas não é para fazer nada, não? É só para crer? Creia.
creia no nome de Jesus. Segundo mandamento, ame. Só isso, pastor? Só. Caramba, parece só, né? Quantas pessoas têm uma dificuldade gigante de andar em amor? Só isso. Ame da mesma forma que Ele nos ordenou. Como é que Jesus nos ordenou? Que nós devemos amar o nosso próximo como? Ah, vocês já estão espertos, né? Ainda bem, graças a Deus. Diga assim, eu sou da nova. Porque em muitas igrejas, se você perguntar, nós temos que amar o nosso próximo, e o pessoal responde, como a nós mesmos. Isso é lei. Isso está na lei. Está lá em Levítico. Está lá em Deuteronômio. Novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Não de acordo com regras e mandamentos, mas pela graça, de maneira graciosa. Completamente diferente do modo que nos era cobrado na lei. Entenda isso. Você não pode estar debaixo da lei e não estar debaixo de maldição. Não tem como. Se você se coloca debaixo da lei, um mandamento só que seja, não precisa de 2, 3, 4, 5, 600 não, de um, você está debaixo de maldição. Gálatas 3:10 diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas pastor, a lei que foi revogada por Jesus não foi apenas a lei cerimonial? Vamos procurar uma prova bíblica disso? Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, versículo 7, voltando para Romanos 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Cobiçar é lei cerimonial ou moral? Então pelo que está falando aqui na Bíblia, não sobrou nada de lei moral aqui, porque ele está dizendo que a lei moral, aquilo que a gente pensa como lei moral, tentando levar como algo que agrada a Deus, isso aqui vai produzir confusão. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque quando a lei diz não cobices, eu não cobiçaria se não tivesse conhecido a lei. Gente, qual foi a sugestão do diabo para Eva? Qual foi a sugestão que o diabo deu a Eva? Pelo menos Gênesis capítulo 1, gente, 2. Alguém tem que conhecer. Qual foi a sugestão que o diabo deu a Eva? Para comer? Por que ele não mandou ela matar Adão? Por que ele não disse, mata Adão? Enquanto ele estiver dormindo, tu pega um pedregulho e pum, na cabeça dele. Por que ele não mandou matar? Porque até então, Deus não tinha dado o mandamento, não matarás. O que o diabo levou Eva a fazer? A desobedecer o que Deus tinha dado como lei. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não podia dizer, mate Adão, mas ele disse, coma do fruto. Porque Deus disse. Sempre a ideia do diabo é contrariar a Deus. Então, como Deus não... Se ele dissesse, mate Adão, ele ia dizer o quê? O que é isso? Eles não conheciam a morte. Não havia morte. Nada na terra tinha morrido. Então como é que ia dizer mate? Mas o que significa isso? O diabo já ia ter que dar uma aula. Vou te dizer, olha aqui, vou botar um flip chart aqui. Aí vai escrevendo e mostra, não sei o que, meios de matar um marido. Veneno na comida e tal. Pedrada na cabeça durante a noite quando ele está dormindo. Então, um montão de coisa. Mas ele não podia fazer isso porque ela não sabia nem o que significa. Era a mesma coisa chegar para Adão e dizer, Adão, faça uma viagem à lua no foguete da NASA. O que significa isso? Adão não conhecia o que era foguete. NASA, não tinha como. Ele podia dizer para Adão, Adão, vá até o rio Pison, porque o rio Pison estava lá e ele conhecia. Mas vá para a lua num foguete da NASA, impossível. Eva, mate o seu marido. Não dava. Por quê? Porque ela não conhecia isso. Mas no momento em que ela conheceu que era errado comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, foi aonde Satanás veio. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. A lei, ela desperta a consciência do pecado.
e não a consciência da justiça. A lei desperta a consciência do pecado. Gente, a lei não foi criada para produzir pecado. A lei foi criada para fazer manifestar o pecado que já existe no coração do homem. Você está entendendo isso? A lei não foi criada para induzir o homem a pecar, ou para produzir o pecado, mas apenas para manifestar, para revelar o pecado que já está presente no coração do ser humano, não nascido de novo. Romanos 5:20 fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa palavra sobreveio, no grego, é pareiserkomai. Pareiserkomai, que significa vir em secreto, rastejando as escondidas por fora. Sabe o que Paulo quis dizer com isso? Quando ele diz pareiserkomai, sobreveio a lei, pareiserkomai, a lei veio por fora, como que rastejando, escondida, disfarçada. Porque a lei nunca esteve no coração de Deus. A lei nunca foi o coração de Deus. O coração de Deus é a graça. A lei nunca foi o coração dele. E essa palavra avultar, que muita gente lê e não entende, é uma linguagem antiga. Avultar significa magnificar, colocar em destaque. Eu peguei esse versículo numa outra versão, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Sabe que quando nós andamos em amor, nós estamos cumprindo toda a lei. Romanos 13, os versículos de 8 a 10, Paulo diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, faz o quê? Cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Isso aqui não faz parte dos 10 mandamentos? Tudo isso. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você a si mesmo. Então Paulo usa a lei e cita a lei. Para quem entende da lei, sabe que no mínimo, ele está dizendo: a lei se cumpre no amor. A própria lei diz: ame o teu próximo como a si mesmo. A própria lei já preconiza isso. Jesus ainda vem e bota isso num patamar mais elevado: ame o seu próximo como eu amei vocês, como eu tenho amado a cada um de vocês. Aí ele termina o versículo 10 dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. Gente, ouça bem isso aqui. A lei é como um espelho que apenas reflete o que o homem não nascido de novo é na sua natureza carnal e pecaminosa. É só isso. Você olha no espelho, se o que você vê no espelho é feio, a culpa não é do coitado do espelho. Não adianta comprar espelho novo. Vai fazer harmonização facial, sei lá, porque a culpa não é do espelho. Agora, a lei é esse espelho. Você olha para a lei, o que você vê? Ugly, feio, horror movie, Frankenstein. Quando você olha para a lei, ela funciona como esse espelho. Mas na nova aliança, Deus nos deu uma nova natureza e também nos deu um novo espelho. E esse novo espelho se chama graça. 2 Coríntios 3, versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, sendo quem nós somos, sem tentar fazer tipo, sem tentar colocar máscaras ou criar um personagem, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor é Jesus, e Jesus é a graça. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Gente, nós temos uma nova aliança, e essa aliança tem um novo espelho, chamado Jesus, graça,
quando olhamos para ele, aí nós vemos algo diferente. Antes eu via ugly, horror movie, Frankenstein. Agora eu olho e eu vejo Jesus, e eu me vejo nele, e nele eu vejo perfeição, nele eu vejo santidade, nele eu vejo vida transformada, nele eu vejo bênçãos, nele eu vejo belo, nele eu vejo amor, nele eu vejo aquilo que eu quero ser. Nele eu vejo algo totalmente diferente do que eu via quando eu olhava no espelho da lei. Ah, pastor, como é que fica a questão da prática, frutificar para Deus, vivenciar na prática? Eu garanto para você que certamente não é pela prática da lei. Você lembra de Romanos 7,4, né? Quando a gente está preso à lei, a gente frutifica para morte. Mas olha só, quem é que já leu alguma vez a história de Abraão e Sara? Ou Sara e Abraão? Ou já ouviu falar sobre essa história? Deixa eu tirar essa jaqueta que eu já estou suando aqui, que eu estou com a unção do Espírito. O Espírito é fogo, aleluia. Gente, eu ainda vou orar por você aqui nessa manhã. Pode ter certeza que o Espírito Santo ainda vai fazer um milagre hoje aqui na sua vida. Ouça bem a história de Sara e Abraão. Deus visita Abraão. Ele estava acampado num lugar chamado Manre. Deus vem numa forma humana, acompanhado de 2 anjos. 3 homens vêm. Abraão reconhece por revelação que aquilo ali era uma visitação de Deus. Ele manda Sara preparar para os caras uma refeição. Está no capítulo 18 de Gênesis. Ele manda Sara preparar uma refeição. E Deus manifestado, Jesus manifestado numa forma sobrenatural, olha para Abraão e diz: Abraão, daqui a 1 ano a tua esposa vai engravidar, vai ter um filho. E a Bíblia diz agora, lá em Gênesis 18, eu vou ler para você o versículo, Gênesis 18, no versículo 10 a 12, no versículo 12, diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Deus perguntou para Abraão: Abraão, onde é que está a tua esposa? Ele disse: está dentro da tenda, preparando lá uma refeição para vocês. E a Bíblia, mas Sara escutou. Daqui a 1 ano, Sara, tua esposa, vai engravidar. Agora a Bíblia diz aqui que no seu íntimo, Sara não deu uma gargalhada. Opa, ouvi Sara rindo. Não, no seu íntimo, ela riu. Mas será que eu vou, depois de velha, e o meu marido também sendo já velho, vou ainda eu ter prazer com meu marido? Prestou atenção no que Sara disse? Porque Deus disse: Sara, você riu. Ela botou a cara para fora da tenda e disse: não ri. Não, riu. Você riu. Você não creu. Mas olha só, prestou atenção no que Sara disse. Ela não disse assim: depois de velha, Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. Abraão com 99, dali a 1 ano ele teria 100. E ela, com 10 anos a menos, ela disse: caramba, será que depois de velha, depois de cessado o costume das mulheres, ou seja, depois de cessar os meus períodos menstruais, depois de entrar na menopausa, será que, e o meu marido sendo velha, será que eu ainda terei prazer? Sara não disse assim: será que depois de sendo velha, meu marido também velho, eu engravidarei? Ou terei dores de parto? Ou terei uma criança? Não, ela disse: eu terei. Alguém aqui entendeu o que Sara quis dizer? Ela não disse: será que depois de velho ainda vou ter uma criança? Será que eu terei dores de parto? Ela disse: será que eu ainda terei? Quer que eu desenhe? Deu para entender? A questão de Sara, e ela chamou assim: sendo eu velha e o meu Senhor sendo já velho. Eu já tentei fazer isso quando ele dizia: não, você agora tem que me chamar de meu Senhor. Porque a Sara chamava para mim Senhor. Ela virou para mim e falou assim: Senhor, está satisfeito agora ou não? A minha pergunta para você é o seguinte: quem é o seu Senhor hoje? É quem? É Jesus, não é Abraão, não é a lei, é Jesus. Você quer produzir fruto? Qual é o fruto de um casal que se junta para ter prazer? O casal quer um filho, mas ele não diz para ela assim:
Vamos fazer aquele mecanismo biológico que fatalmente daqui a 9 meses produzirá o fruto do nosso amor, querida. Não, ele não fala nada, ele já chega beijando no pescoço. O resultado de um casal unido, tendo prazer, a experiência do maior prazer que o ser humano pode ter, é um fruto, e esse fruto anda correndo para lá e para cá, usando fraldas. Se é que agora você está me entendendo melhor. Sara não questionou se ela teria um filho, ela questionou se teria prazer com o seu Senhor. Jesus hoje é o teu Senhor? Tenha prazer nele, e os frutos vão ser produzidos. Tenha prazer em conhecê-lo, tenha prazer em ouvir mensagens pregadas que revelam quem ele é. Tenha prazer em conhecer os títulos que ele tem: o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, aquele que cura, aquele que liberta, o pão da vida, a água viva. Tenha prazer em conhecer Jesus, tenha prazer em se relacionar com ele, em ter intimidade com ele, e naturalmente, sem que você faça força, os frutos vão começar a aparecer. Os frutos naturalmente começam a aparecer. Eu queria orar hoje. Olha só, se existe uma sombra de dúvida em relação a uma visão clara de que Deus te ama, se importa com você, e que Ele não manda sobre a sua vida em hipótese alguma qualquer tipo de juízo, eu quero orar por você. Se existe ainda no seu coração algum tipo de receio ou de medo de que Deus possa pesar a mão por causa de um erro que você possa ter cometido, se existe, veja bem, você pode estar frequentando aqui a igreja, o diabo é astuto, ele é esperto, e ele conhece a Bíblia tanto quanto você ou mais. Você só escuta a Bíblia, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos. Ele já escuta há mais de 5 mil anos. Ele conhece. E ele sabe que a estratégia que ele tem para te destruir não é vir esganar o seu pescoço, é lançar sobre você peso e condenação através de acusações. Mas você fez, deixou de fazer, você pensou, deixou de pensar. E eu quero que você, nessa manhã, saia daqui com o seu coração aliviado de qualquer peso ou de qualquer condenação. E eu digo para você, quando o peso da condenação sai, enfermidades desaparecem. Quando o peso da condenação sai, traumas desaparecem. Coisas da alma são resolvidas. Quando o peso da condenação sai, a gente se dispõe a se humilhar e pedir perdão para quem a gente cometeu algum tipo de erro. Porque a gente sabe, cara, eu vou pedir perdão, mas se aquela pessoa para quem eu peço perdão rejeitar, ela não está rejeitando a mim, ela está rejeitando aquele que me envia. Então, se me rejeitar, eu não vou me sentir diminuído, eu não vou me sentir humilhado. Por quê? Porque eu já fui humilhado com Cristo na cruz do Calvário. Eu quero trazer para você hoje vida no mais pleno sentido daquilo que Jesus veio produzir em nós, Zoe, a vida do próprio Deus, que já está em você, que já é parte de você. E se você precisa de uma manifestação sobrenatural de Zoe no seu coração, na sua mente, vou convidar que todos nós, de cabeças curvadas, de olhos fechados, em oração agora. Se você precisa de alguém que precisa, de repente, de tomar uma vacina, alguém que precisa de tomar uma medicação, alguém que precisa tomar um remédio, uma dose extra, e você precisa de uma dose extra, de um reforço de Zoe, a vida do próprio Deus. Se há no seu coração tristeza, se há no seu coração preocupação, se há no seu coração alguma coisa que te pesa, Deus está aqui através do seu Espírito Santo para trazer sobre você vida abundante. Deus está aqui para trazer sobre você a remoção desse peso, para trocar esse peso. Há um convite de Jesus feito para mim e para você: tomem sobre vocês o meu fardo
porque o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Pastor, mas eu reconheço que eu errei. Que ótimo! Isso é a produção de fruto do arrependimento, metanoia, mente mudando. Não importa o quanto você errou, qual a medida do seu erro, qual a medida do pecado, o que importa é que Deus tem solução e perdão para você. Jesus é a porta de entrada, mas é também a porta de saída. A ovelha entra e a ovelha sai. Ela entra para ser ungida, cuidada, mas ela sai para viver a vida abençoada, para ir para as águas tranquilas, para ir para os pastos verdejantes. E se você precisa dessa oração hoje, eu vou convidar você para se levantar, sair do seu lugar e vir aqui à frente. A gente tem espaço aqui o suficiente. Não se sinta envergonhado, não se sinta com medo. A gente quer abençoar a sua vida. A gente quer abençoar a sua vida, no sentido de que você saia daqui sentindo no seu coração a realidade da nova aliança. Isso, dá uma baixada na luz. Nossos pastores e pastoras vão estar aqui orando junto com vocês, impondo as mãos, declarando sobre você a vida abundante. Deixa eu dizer para você o que não importa. Deixa eu dizer para você o que não importa e o que importa. Qual a diferença entre o que não importa e o que importa? Não importa que você olhe e diga assim: pastor, eu estou passando por essa angústia, por esse problema, mas a culpa é minha. Fui eu que pisei na bola. Que legal que você está reconhecendo isso. Deus não te condena. Deus não te esmaga. Deus não te rejeita. Pelo contrário, Ele quer colocar no seu coração uma visão de restauração, de conserto, uma visão de uma capacitação para você não ser mais vítima do seu próprio temperamento, das suas próprias ideias, da sua própria vontade, mas para que você seja agora dirigido ou dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu pedir, Ronaldo, vem ajudar a gente também aqui. Galera da juventude, pessoal da Vibe, pessoal do Lemp, que está presente, que não está aqui na frente. Tem um bocado de jovens aqui. Sai do seu lugar se você se sente à vontade para vir orar aqui junto, para orar junto com essas pessoas, com esses irmãos e irmãs. As meninas que estavam aqui no coral, que não vai subir, então aproveita, vem ministrar na vida desse pessoal, enche aqui, se junte com a turma que está aqui na frente, para impor as mãos, para orar junto com essas pessoas, para declarar sobre essas pessoas vida e vida abundante. Você que está sentado aí no seu lugar, eu vou convidar você para ficar de pé, estender as mãos para cá. Nós estamos orando aqui por irmãos, irmãs, gente que precisa dessa dose de reforço de Zoe, vida abundante, a vida do próprio Deus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós impomos as nossas mãos. É no nome de Jesus que nós estendemos as nossas mãos e levantamos as nossas vozes para interceder, te pedindo agora que no nome de Jesus, corações sejam aliviados de fardos, de peso, de acusação e condenação. Eu oro a Deus para que casamentos sejam restaurados. Eu oro para que a saúde seja restaurada. Eu oro a Deus para que enfermidades agora sejam expulsos pela pressão da graça. A graça pressionando, entrando e expulsando a enfermidade do corpo e da alma. Vem agora com teu sangue, Jesus. Vem com o teu sangue agora. Vem com o teu sangue, ó Deus. Vem com o teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Lava agora com o teu sangue, esse sangue que nos lavou na cruz, mas que continua nos lavando contínua e constantemente. O sangue purificador de Jesus, o sangue do sacrifício,
O sangue que pagou o preço, o sangue que fez a obra, o sangue de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, não importa o que você fez, aonde você andou, não importa o que aconteceu, o que importa é que Deus te ama. Deus te ama profundamente, incondicionalmente, cara. Deus te ama profundamente. Deus te ama de uma maneira inexplicável. Tudo já foi levado na cruz do Calvário. Está tudo resolvido. No que depende de Deus está tudo em paz. No que depende de Deus tem paz para você. Tenha paz agora no seu coração. Tenha paz no seu coração. Receba paz no seu coração agora em nome de Jesus. Aleluia. Paz abundante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz abundante, paz abundante. O Senhor da paz te restaura. O Senhor da paz te restaura em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, receba paz abundante.